Olá, sejam bem-vindos aí a mais um tutorial. Hoje vou tá ensinando passo a passo como instalar o Volvo ProSys catálogo eletrônico. Essa versão aqui é 2017, mas serve para outras versões também mais atuais. Ok? Muito bem. A primeira coisa que você vai fazer aqui, eu estou no Windows 10, é mais um pouco complicado, mais burocrático, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui fechar. Você vai ter que fechar todos os antivírus que você usa no seu computador. Se você usa antivírus, esquece. Você vai ter que desabilitar indeterminadamente o seu antivírus até a descompactação, instalação do programa, ok? Então aqui eu já não uso antivírus no computador, mas no Windows 10 é mais burocrático, já vem com o Windows Defender. É só ir na barra de pesquisa ali, você digita aí o Windows Defender e você abre o Windows Defender, proteção do que já vem atrelado aí no Windows 10 principalmente, e você desativa totalmente, né, indeterminadamente. Depois de você instalar o ProSys e ativá-lo, você pode reativar tudo de novo, sem problema. É mais por causa do patch de ativação e política da Microsoft, né, sobre patches de ativação, crack, essas coisas. E aí você desativa também o firewall do Windows. Tá tudo desativado. Esse Windows Defender, ele tem vários módulos que ficam ligados aqui. Então você vai aqui, ó, e desabilita tudo, ok? Não pode ter nada ativado, ok? Aqui na pasta dos arquivos do ProSys 17, são 6 ISOs aí que a gente vai estar instalando. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar o 7-zip. Ele não está aqui, eu excluí, ok? Mas você vai instalar o 7-zip. Vou mostrar o site aqui. Eu vou mandar os instaladores dentro aí, 64 e 32 64 bits, tá? 7-zip, ok? É só ir no site oficial aqui, ó, 7zip.org, e é um descompactador completo, tá? Versão 32 64 bits. A minha versão é essa aqui, 64, tá? Basta você vai baixar aqui e vai instalar muito rápido, tá? Para você saber qual é a versão do seu Windows, é só vir aqui, ó, meu computador, propriedade, e você vir aqui, ó, sistema operacional 64 bits, ok? Aqui tá tudo descompactado, né? Mas se no caso você baixar e estiver compactado as ISOs, é só você descompactar um por um. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Tem esse arquivo aqui que é o patch de ativação e está compactado. Eu vou descompactar ele usando apenas o 7-zip, tá? Botão direito do mouse. Ó, botão direito do mouse, você vem aqui, ó, 7-zip e extrair aqui. Pronto, aqui já extraiu. O compactado posso excluir aqui. Então, se tiver que descompactar algum arquivo do ProSys, você vai ter que usar somente o 7-zip. Não pode usar o WinRAR, senão vai dar erro na instalação, tá? Vou deixar logo avisado. Só pode usar, é obrigatório usar o 7-zip para descompactar os arquivos. Aqui não está o instalador, mas eu vou colocar aqui, tá? Você vai baixar e já vai estar aqui o instalador. O próximo passo aqui, a gente vai estar instalando aqui o Virtual Clone Driver, que a gente vai precisar aí para, deixa eu pegar ele aqui, ele está na outra pasta, ele está aqui, eu me esqueci de colocar aqui, ele já vai no instalador aqui. Esse aqui é o Virtual Clone Drive. Ele é um programa gratuito e completo. A gente vai montar as ISOs com ele, tá? É só você dar 2 cliques aí, ó, dá um agregar, dá um next install, pronto. Já está instalado. Ele tem essa carinha de ovelha aqui, ó.
ok? Quando você instalar o Virtual Clone Drive, todo arquivo com extensão ISO vai ser reconhecido aqui pelo programa. Já reconhece ali, ó, o logo do programinha, né? Da ovelhinha já está aqui. Então a gente vamos começar a instalação do ProSys, que é um pouco demorado, e peço que você assista todo o vídeo passo a passo, tá? Com o Virtual Clone instalado, a proteção do Windows desativada, a gente vai aqui na primeira opção aqui, ó, e você clica com o botão direito do mouse. Pera aí. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na ISO número 1, DVD 1, botão direito, e a gente vem até aqui, olha, monte. A gente vai montar um drive virtual, tá? Aqui já vai estar o drive F, e a gente vai usar somente esse para montar todas as ISOs, ok? Somente esse. Então, vou clicar no F aqui, e aqui já vai estar aqui, ó, o instalador. Peraí, deixa eu desmontar essa unidade aqui, que isso aqui a gente não vai poder usar, só essa aqui, só o F, ok? Não tá dando para ejeitar, mas ok, a gente vai usar esse aqui, olha, o F, tá? Só você dar 2 cliques aí e dar install e começar a instalação. Deixa eu voltar aqui na pasta dos arquivos, ok? Deixa eu minimizar aqui. Muito bem. Aí vai abrir essa caixinha aqui, ó, para selecionar o lugar da instalação, e você vai deixar aqui no diretório C, tá? Somente no C. Não pode colocar no D, ou se você tiver um HD externo também não pode instalar no externo. Tem que instalar no C. O que o ProSys ele é chato. Ele se instalar em outra HD, em outra partição, vai dar erro, ok? Não vai funcionar. Então a gente vai instalar aqui, deixar do jeito que está no diretório C. Só dar um ok aqui, né? Instalação levará vários minutos e é isso, esperar. Eu vou deixar esse vídeo na íntegra, ele é meio demorado porque a instalação do ProSys é meio demorada, meio chata, tá? E se estiver demorando muito, você vai pulando, mas não pode deixar de assistir nenhum passo da instalação e da ativação. Essa instalação do ProSys ela é demorada, dependendo do seu computador, leva umas 2 horas, leva quase 2 horas, tá? Dependendo do seu computador, do seu processador, do sua memória. O meu computador aqui eu creio que vai ser um pouco mais rápido a instalação, né? Eu já tenho uma configuração melhor aqui, que eu uso o processador Ryzen da AMD. Eu não uso o HD aqui, eu uso um SSD que é bem mais rápido, uma placa de vídeo, né? Na configuração mais game. Mas se você estiver instalando no notebook, em notebook geralmente demora mais, tá? Mas é só seguir os mesmos passos que vai dar tudo certo. Lembrando que no decorrer da instalação, principalmente na parte final, quando pedir a última ISO, vai parecer que a instalação está travada, que a instalação parou, entendeu? Mas é normal, é demorado mesmo. Você vai ter que deixar o computador fazer a instalação do programa e vai ter que, né, ter um pouco de paciência. Não pode interromper a instalação, porque senão quando você for tentar instalar de novo vai dar erro. Aí você vai ter que ir lá no diretório do Windows, vai ter que apagar uma pasta chamada ProSys que foi criada. Isso se você tiver interrompido a instalação, entendeu? Uma vez iniciado não pode parar, ok? Isso é um programa chato, entendeu? É enjoado para instalar. Por isso que eu resolvi fazer esse tutorial passo a passo, né? Então vou deixar na íntegra, como falei, não vou fazer corte para você entender
desde a configuração do computador do Windows, né? Para não dar erro. Então, espero que você entenda, ok? Então, esperar aqui, demora um pouco. Se você quiser ir adiantando no o vídeo, você pode ir adiantando, ok?
Ok. Abrir essa janela aqui, eu vou dar um next. Aqui você pode deixar do jeito que tá, em branco. Aqui você deixa no C mesmo, no diretório C, dá um next e clica aqui em install. Ok. Vai ficar essas três janelas abertas aqui, dando progresso da instalação. Ok, pediu aqui, tá pedindo aqui para inserir o disco número 2, é o que a gente vai fazer. Aí vem aqui de novo na pasta aqui dos arquivos e agora a gente vai inserir o disco número 2, ok? Mesmo procedimento, você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, a gente vai aqui em montar e detalhe, você vai montar no mesmo diretório aqui, ó, no mesmo drive, no F, sempre no F, tá? Não pode ir no de baixo, se ir no de baixo não vai dar certo. A gente vai montar no F. Dê um clique aí, espera um pouco. Ok, vai abrir uma janela aqui, ó. Vai abrir uma janela aqui. Opa, pera aí. Ok, abriu uma janela aqui. E a gente vai selecionar aqui, ó, essa pasta, tá? Disco 2. Selecionou o disco 2, dê um clique e dá procedimento na instalação. Você aqui já pode fechar essa janela aqui. Você vai fazer a mesma coisa com todas as, as 6 ISOs, ok?
está no espaço. Correto? Vou explicar um pouquinho disso, assim como numa epidemia uma localidade, seja ela contaminada por ebola ou outra coisa pior, essa localidade imediatamente após o descobrimento da doença passa a ficar em quarentena, para que não ocorra a disseminação para os outros lugares, até que a doença perigo seja totalmente erradicada. Pois bem, assim acontece conosco aqui na Terra. Estamos em quarentena, confinados pelo domo celestial, para que o pecado que entrou neste mundo não seja levado para outros mundos que não caíram em pecado e que estão nos observando. Outro ponto bastante interessante, que para mim é o mais importante, está na palavra no verso do capítulo 38 de Jó, sendo no seu contexto quando o Criador corrige a Jó da sua ignorância. Neste capítulo, o próprio Criador diz a Jó o formato da terra. Veja, a terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Jó 38, 14. E esse texto corrobora com outros, que falam que o Criador espalhou a terra. Tá? Existem muitas passagens na palavra que, se analisadas sob o contexto de uma terra plana, acaba fazendo mais sentido. Por exemplo, Gênesis 7:11, no dia em que Noé completou 600 anos no mês e 17 dias, precisamente nesse dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Fica claro de onde veio toda aquela quantidade de água para inundar toda a terra. Pois, sabendo que a terra tem um diâmetro de aproximadamente 40 mil quilômetros e a altura do monte mais alto, o Everest, é de 8.848 metros, a quantidade de água para cobrir tudo seria, e aqui tem uma cifra bem grande. Bom, agora o Eduardo Lutz vai refutar. Muito bem, ok. Agora pediu para inserir o disco número 3, né? E é só fazer o mesmo procedimento, né? Botão direito do mouse, vem aqui, montar, aí monta aqui em cima aqui da unidade F, e assim sucessivamente com os outros, ok? Vou dar um clique aí, espera um pouco para abrir, vai abrir a pasta aqui, escrito disk 3, você seleciona ela e dá um ok aqui, pode fechar. O que foi colocado aqui pelo irmão que apresentou esses argumentos bíblicos. Ele diz, observações 7.1, Epípeto faz uma tentativa de buscar apoio bíblico ao terraplanismo, mas comete alguns erros importantes, como ocorre frequentemente com quem interpreta textos bíblicos fora do contexto maior e sem levar em conta os ensinamentos da própria Bíblia sobre como o Criador se comunica com a humanidade, inspirando, não ditando, olha só o que ele está afirmando aqui, e ensinando profetas para que coloquem informações em sua própria língua e estilo humano, a fim de que as mensagens centrais sejam entendidas pela humanidade. Ele diz, Eduardo Lutz, Gênesis 1 descreve em linguagem embelezada, olha só a sutileza, um processo de terraformação. A mensagem é de que o Criador do tempo, Hebreus 11:3, no original grego, isto é, o Criador do universo, deu início à história útil do planeta Terra, transformando-o em um mundo habitável, iniciando pelo ajuste do ciclo dia-noite, haja luz, das condições atmosféricas básicas, das condições da terra firme e da água para suportar diferentes formas de vida, da limpeza da atmosfera, para que aparecessem os astros, da criação de plantas, animais e seres inteligentes. Tudo isso precisava ser colocado em uma linguagem inteligível para os povos antigos. Então, aqui existe um engano muito crasso do Eduardo Lutz, que é dizer o seguinte, não, a Bíblia tem que ser analisada no seu contexto original, e depois ele diz que foi uma linguagem embelezada. Como é isso? Ok, disco 4, mesmo procedimento, botão direito, montar, unidade F, espera um pouquinho, seleciona a pasta disco 4 e dá um ok, é o mesmo procedimento com os demais, com o 6 e o 5,
No final vai pedir para inserir no final da instalação vai pedir para inserir o disco 1 novamente. E aí finaliza, ok? Afinal, ele tem que se decidir se é uma linguagem embelezada mesmo ou se é o que realmente, explicitamente a escritura está falando. Então, veja como erra aí, feio, como se contradiz o Eduardo Lutz. Ao analisarmos textos bíblicos, é preciso manter em mente as figuras de linguagem e expressões idiomáticas da época e lugar, o mapeamento didático que precisa ser feito nos termos usados pela linguagem para que ela fizesse sentido para povos com pouco conhecimento sobre o mundo físico, e que tipos de termos usaríamos hoje para as mesmas coisas, e principalmente o que a Bíblia como um todo ensina sobre si mesma. Bom, o que nós sabemos de concreto é que as expressões idiomáticas da época eram as mesmas em todo o mundo, e que, na verdade, o avanço científico da antiguidade era muito maior do que hoje. Se você puxar as construções, o conhecimento astronômico da antiguidade, ele era dos luz à frente do nosso tempo. Essa que é a realidade. Isso eles respondem, né? Todas as cosmologias do mundo, desde a egípcia, nórdica, hindu, maia, inca, navarro e a própria cosmologia hebraica, dão a mesma descrição da Terra, senhor Eduardo Lutz. Então, você está equivocado. Sempre. Esse seria o disco 5 agora. Botão direito, montar, unidade F. Disco 5, ok. Ok, esse 5 aqui foi bem rápido. Agora o disco 6 em procedimento. Botão direito, montar, unidade F. Disco 6, ok. Ok, agora nessa última parte aqui, quando você inserir o disco 6, é a parte, ela é a mais demorada, tá? Então, em determinado momento vai parecer que o programa, a instalação travou, ok? Mas é só deixa quieto que está instalando. Experiência própria, o quão difícil é explicar assuntos que envolvem temas com os quais o público-alvo não tem qualquer familiaridade e nem pré-requisitos básicos para sequer começar a entender, como é o caso do Eduardo Lutz. Eu acho que ele não tem teologia, então ele não tem nem a aptidão para estar falando, né, do que ele está falando aqui. O que fazemos nessas circunstâncias é selecionar a mensagem principal e explicar o básico do básico, não mais do que o estritamente necessário, e depois usar coisas do cotidiano das pessoas para dar uma ideia de como ligar aquele novo conhecimento com o que elas já conhecem. Nesse processo, precisamos usar uma linguagem que as pessoas já usam, mesmo não sendo tecnicamente acurada. É errado considerar que as expressões que usamos neste processo de divulgação de conhecimento como se fossem termos técnicos exatos. Não são. Comparando a linguagem bíblica com a natureza, vemos exatamente o mesmo fenômeno didático. Errado. A Bíblia foi escrita para os simples. E, na verdade, a teologia acaba complicando isso
E a teologia que o Eduardo Lutz não tem complica ainda mais, pois ele não sabe aqui, durante o texto que eu li dele, diferenciar exegese de exegese. Nós vamos explicar o que é isso, tá? Mas diz aqui: outro erro consiste em entender mal a forma como os povos antigos viam as coisas e os correspondentes elementos da linguagem bíblica usados para comunicar-se com esses povos. Imaginava-se que o firmamento era uma camada sólida acima de nós. De onde veio essa ideia? Uma explicação para a chuva. Chuva é a água que cai do céu. Todos sabem que se jogarmos água para cima, ela não flutua, mas cai de volta. Portanto, a água não fica suspensa no ar. Logo, só pode haver algo sólido sustentando a água acima de nós, um firmamento que impede que a água caia normalmente. Esse firmamento deve ter compostas que permitem que as águas caiam de vez em quando na forma de chuva, comportas, que permitem que as águas caiam de vez em quando na forma de chuva. Embora profetas bíblicos soubessem que não é assim que as coisas funcionam, como vemos no caso de Elias, que após anos de seca orou ao Criador para enviar nuvens de chuva. A Bíblia fala poeticamente da chuva em termos de abertura das janelas ou comportas do céu. O que ele ignora nesse texto é que a Bíblia não fala poeticamente da chuva. O livro de Jó é claro que as nuvens formam as chuvas. O que nós estamos falando é de um grande dilúvio universal que foi precipitado das comportas do céu o suficiente para inundar toda a terra. Então, isso aqui é uma incoerência, é um erro, essa afirmativa dele. Hoje temos condições de ver esse fenômeno diretamente ao viajar de avião, pois além de poder ver a chuva caindo das nuvens, podemos decolar em um dia de chuva, atravessar as nuvens e perceber que o céu está limpo e ensolarado acima delas. Sabemos que a água que vem de cima cai das nuvens e não de camadas sólidas acima delas. Em outras palavras, sabemos que as águas de cima estão nas nuvens. É claro que sempre pode surgir alguém que nunca viajou de avião e aquele ironiza e debocha das pessoas, e em alguma comunidade espalhar o boato de que não existem viagens de avião e que essas coisas são invenções da NASA. O sujeito comparar viagens de avião com viagens a Marte, viagens espaciais à Lua, é de uma tremenda ignorância. Eu não entendo como ele consegue fazer tal comparação, meus irmãos. Isso é de uma ignorância tremenda da parte dele e querer distorcer a visão das pessoas. Isso não se faz. Subestimar também a inteligência das pessoas. Então, observemos aqui algo importante. Enfim, no tempo de Moisés não havia maneira de falar da atmosfera, pois a linguagem não tinha esse tipo de elemento. Oh, por favor. Mas podia-se falar em céus, no sentido de alturas, e firmamento, no sentido de algo que sustenta as águas de cima. Gênesis 1:8 identifica firmamento com céus. O uso dessas palavras na Bíblia também indica significados com ar. E o que podemos ver quando olhamos para cima não se trata de termos técnicos, mas indicações em linguagem simples. Se quisermos entender que literalmente há um domo sólido acima da superfície da Terra, também precisaremos entender literalmente que a chuva vem de janelas que se abrem nesse domo de tempos em tempos. Outro ponto importante, Gênesis 1:14 não diz que Deus colocou o sol e a lua dentro do firmamento, como afirma Epípedo. Mentira. Queridos, você faz uma pequena observação na origem do nome firmamento no hebraico, em Gênesis capítulo 1. Nós temos a palavra raquia, que é definida pelo Strong's Concordância como bater a terra. É uma analogia a martelar. Como é que você martela o ar? Segundo ele, o firmamento é ar. Mentira. Por implicação, sobrepor com folhas finas de metal, fazer amplo. Firmamento que retém as águas acima aparece a partir da sua palavra de raiz para ser sólido, como se tivesse sido martelado como uma folha de metal. Então, está errada aí a afirmação do amigo Eduardo Lutz sobre o original hebraico. Aí ele fala de interpretações idiomáticas e faz uma comparação esdrúxula com Lula via o Sol quadrado, e isso é interpretado no futuro como algo literal, que era um molusco que via o Sol quadrado. É uma
uma afirmativa bem descabida, porque nós sabemos que quando a Bíblia fala de coisas literais, ela está descrevendo coisas literais. Quando ela quer dar a intenção, quando ela quer dar o entender que é algo figurado, ela também explica esse símbolo posteriormente. Isso é muito claro na linguagem das Escrituras. Quanto à questão da quarentena imposta pelo pecado, isso se encaixa no que a Bíblia ensina, mas não da forma colocada. O livro de Jó é uma das partes da Bíblia que indicam a existência de seres extraterrestres, segundo ele. Ele cita que o livro de Jó fala de extraterrestres. Será que o livro de Jó fala de extraterrestres quando ele fala que no capítulo 1 os filhos de Deus foram diante do Criador? Quem são os filhos de Deus? Ora, você abrindo sua Bíblia aí em Jó 38, diz no verso 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do Criador jubilavam. Falando da criação, nós estamos falando aqui não de extraterrestres, mas anjos cantavam na criação. Para você ver como a deturpação é tremenda do seu Eduardo Lutz, sem conhecimento do livro de Jó. Quando você vai identificar o significado de algum termo de um livro, você procura dentro do livro em primeiro lugar, e não explica de forma com simplesmente achismo, sem embasamento algo. Usa também Gênesis 7:11 para mencionar a literalidade das comportas do céu, no caso do dilúvio. Entretanto, é importante lembrar, como em Malaquias 3:10, hoje podemos literalmente ver de perto de onde vem essa água, e ela vem das nuvens, não de algum lugar acima delas. Não sei o que o engenheiro que apresentou esse estudo falou para ele, mas eu pessoalmente acredito, existe um fenômeno atmosférico que é a chuva das nuvens, e existe uma grande precipitação de águas universal, que foi o dilúvio, que foram comportas que se abriram realmente. Então há uma diferença entre as duas. Enfim, toda essa argumentação baseia-se em falta de conhecimento de contexto bíblico e extrapolações de linguagem poética para chegar a conclusões sobre o funcionamento do mundo físico, as quais entram em conflito com um grande número de observações. Não entra em conflito, e o Eduardo Lutz vai ter que escolher: ou ele se aplica a Bíblia como uma linguagem literal para ser crida, ou então ele diz que é tudo poético e nada disso é relevante e importa. Bom, no capítulo 8, nos erros de hermenêutica, parte 2, ele agora vai falar um pouco mais sobre o firmamento, os céus, e eu já refutei nessa questão aqui. Eu fiz um vídeo onde eu desbanco a ideia big bangista do Eduardo Lutz, né, junto com Michelson Borges, que dá todo a credencial para o Eduardo Lutz fazer essas refutações, e o desbanco nesse vídeo, que você pode encontrar aí depois, né? Aqui o vídeo em que eu refuto essa ideia dele de dizer que o universo não são os céus, quando biblicamente nós temos aí vários textos onde afirma-se o seguinte, que nós temos os céus dos céus como parte da criação, né? Que pela palavra do Criador foram feitos os céus, plural, e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca, Salmos 33:6. Então, quando eu falo foram feitos os céus e todo o exército deles, isso implica todo o universo. Quando ele tenta negar que céus, no plural, Shammai, no hebraico, signifique universo. E eu já expliquei que céus, no plural, né, Shammai, é um termo usado em hebraico, porque não existe universo no hebraico. Você tem Olam, que é o mundo, não existe universo. Então, quando nós usamos Shammai, céus, nós estamos falando de todo o universo. E quando fala todo o exército deles, meu amigo, aí pode ter certeza que é todo o universo mesmo, tá? Continuando aí a refutação. Bom, aí ele fala ele tenta dar uma justificativa sobre o que seriam os três céus, tal, deturpando, né? Paulo fala claramente em Coríntios que há um terceiro céu, paraíso, 1 Coríntios. E aí ele cita a abertura do céu que o engenheiro
passou nessa argumentação, quando o Messias se batizou, os céus se abriram e o domo se abriu. Bom, eu não creio desta forma, tá? Não creio que o domo tenha se aberto nesse momento, tá? Mas ele usa isso aí para desqualificar a argumentação sobre essa cosmologia bíblica. Bom, ele então fala que quando o Messias foi levado a um alto, a palavra monte significa simplesmente altura. Não quer dizer necessariamente um monte alto, uma montanha. Isso é de uma ignorância tão grande, porque todo o momento que a Bíblia fala de monte, montanha, é realmente literal. Nós temos as montanhas no Apocalipse, nós temos o monte onde o Messias subia para orar, mesma etimologia, pelo menos no grego que ele está usando aí. Você vai buscar no aramaico, mesma coisa. Está totalmente fora da realidade, desnorteado. E ele tenta dizer que isso encaixaria melhor no globo, porque o cara podia ficar, o Messias podia ficar 2 horas com o diabo na órbita da Terra para ver toda a Terra. Que absurdo! O texto não indica que eles ficaram horas lá contemplando. Foi um momento. Em um único momento podia se ver toda a extensão da Terra. E aliás, quando você sobe a uma determinada altura sobre a Terra, principalmente no centro dela, você consegue sim ver todo o círculo terrestre. É assim que a Bíblia narra em Isaías capítulo 40, verso 22. É assim que as escrituras narram no livro de Salmos, de Jó, que a Terra pode ser vista sim. No livro de Ezequiel, todo o seu círculo pode ser visto do alto. Principalmente profetas que foram arrebatados em visão da Terra. Vários deles foram. O próprio Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, foi. Então, isso aqui não tem cabimento. Capítulo 9, Erros de Hermenêutica, parte 3. E agora ele vai falar do sol que parou, né, no livro de Josué. E resumindo a questão, eles falam que na verdade isso aí foi a Terra que parou. E cientificamente, na ciência do globo, se você for analisar o que acontece quando se a Terra parasse, né, girando a 1666 km por hora, tudo seria lançado para fora, seria extinção de tudo. E na própria pseudociência do globo isso não faz sentido, né? Então é citado o texto de Josué 10, 12 e 13, no dia em que o Criador parou o sol e a lua a pedido de Josué, né? E cita o livro de Jazar, né, que dá mais detalhes sobre isso. Recomendo que você leia. Então ele diz, observações. Imagine a seguinte cena. Josué fez um pedido a Deus na forma de imperativo. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Ao invés de atender ao pedido emergencial de Josué, Deus poderia ter mandado todos pararem. Então, dado uma aula de astronomia a Josué, depois permitido que todos continuassem a batalha para só então atender ao pedido. Isso tem alguma semelhança com o comportamento de Deus na Bíblia? Embora Deus tenha aconselhado diversas vezes que as leis da natureza fossem estudadas, assim como sistemas em geral, ele não parou para explicar bactérias aos israelitas ao decretar a lei de saúde. Apenas fez recomendações como enterrar as fezes e outros detalhes de higiene sem explicar os detalhes técnicos. Aliás, muitas pessoas que se enganam com esse mesmo problema de linguagem, com o conhecimento atual e modelo convencional, podemos dizer que o Sol circula em torno da Terra? Sim, podemos. Físicos trabalham com o conceito de referencial e é muito importante saber lidar com isso. Referenciais são tão importantes quanto sistemas de coordenadas, mas vamos comentar sobre isso mais adiante ao falar de Copérnico. O ponto importante aqui é que existe um referencial no qual a Terra está parada e o resto do universo, o movimento e físicos trabalham também com ele. Também falamos no movimento aparente do Sol no céu e coisas semelhantes. Então ele faz um ajeitado aqui, sem base nenhuma bíblica, racionalizando que é só uma questão de referência o Sol parar. Então minha pergunta é, Eduardo Lutz, minha pergunta é muito simples. Será que quando Josué fala que, no caso, a Lua parasse, é uma questão de referencial também? Sim, porque a mesma condição está o Sol. Então o Criador não teve tempo de dar uma aula para Josué, porque ele era um ignorante. Ele era um ignorante das Escrituras, né?
Você vê como não tem cabimento essas coisas que são faladas, né, se referindo a comprovações bíblicas. Vocês veem que não tem cabimento essas coisas, certo? Claramente nós temos uma alusão a o sol parar, assim como o relógio de Acais, no livro de Crônicas, o sol retrocedeu 10 graus. Então, foi ignorante o profeta que narrou a história de Acais, e o Criador não teve tempo de dar uma aula de astronomia para ele. Então, essa explicação é fajuta. Ninguém que tenha lido a Bíblia ao menos uma vez vai engolir isso. Observações. Imagine o seguinte cena, Josué faz um pedido, tá, já li isso. Então, erros de hermenêutica, parte 3. Ele fala do sábado, quando o Criador terminou tudo. E, aliás, vamos deixar claro que a Bíblia diz que o sol e a lua e as estrelas foram postas dentro do firmamento, dentro do tom. Quando nós lemos a preposição que indica lugar, que é usada, colocada no firmamento, é no sentido de dentro mesmo, no interior. O Criador pôs o sol, a lua e as estrelas dentro do firmamento, conforme está nessa imagem. Você pega aqui o paleo-hebraico, que é o hebraico original, a expressão dentro é beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. Consoante beit tem esse símbolo, quer dizer dentro, e também quer dizer casa, né, tenda. Então, mostra a ignorância do Eduardo Lutz quanto ao hebraico, né? Ele não fez o dever de casa, nem sequer pesquisou. Bom, então ele usa essa questão da criação. Temos certeza que o sábado sempre foi e será o dia do Senhor, e que quando a Nova Jerusalém voltar a estabelecer na terra, louvaremos e adoraremos a Deus de um sábado ao outro. Seguindo esse raciocínio, podemos atribuir a formação da terra. Desta forma, fica evidente que durante a criação a terra era o centro das atenções, e ainda é, pois estamos sendo observados por Deus, pelos anjos e pelos outros mundos, para que tenham a certeza do que é o pecado. Então, não faz sentido em 1530 ocorrer a mudança do centro das atenções da terra para o sol. Veja que mais uma vez houve a implantação do engano por parte da Igreja Católica, por Nicolau Copérnico, pois Nicolau Copérnico era pontífice desta igreja. Então, essa afirmação do engenheiro Eduardo Lutz vai tentar refutar, dizendo que não, eles não tinham nada a ver com a Igreja Católica, foram perseguidos. Não. Tanto Nicolau Copérnico quanto Galileu Galilei fizeram estudos a pedido da Igreja Católica, a pedido dos jesuítas. Todo o arranjado que eles fizeram para mudar a cosmologia foi orquestrado, tá? Se você pesquisar, todos eles eram do clérigo, né, romano. Então eles mesmos estabeleciam uma coisa e mudavam depois. E aliás, o Big Bang foi inventado por um padre jesuíta que o Eduardo Lutz se nega a reconhecer, né? O padre lá, o Lemaitre, né, o francês jesuíta, criou o Big Bang. Então, observações. A Bíblia realmente destaca o que acontece na Terra, até porque seu público-alvo são os humanos. Mas não é por isso, ela apresenta a Terra em uma situação de degradação, que não é compartilhada por outros mundos. Exemplo, Apocalipse 12:12. Em função dessa situação peculiar, cansada pela decisão feita pela humanidade há muito tempo atrás, de afastar-se dos planos do Criador, resultando em injustiça, sofrimento e morte e tal. Aliás, quando Epílogo menciona outros mundos, será que imagina que eles também são como bandejas, sendo aceleradas no espaço? Um disco com um dom? Mais uma ignorância, ninguém acredita que elas estão sendo aceleradas no espaço, tá? É tudo fixo, conforme as escrituras dizem. Os céus estão firmes. Salmo 96, já mostrei isso no outro vídeo que eu refutei o Eduardo Lutz. E sim, são discos sobrepostos, mostrando um universo estabelecido em gradações, né? Empilhados. E assim todas as cosmologias antigas ilustravam o universo. Desde quando Copérnico foi pontífice da Igreja Católica? Ele trabalhava para a Igreja Católica. Só pesquisar o histórico dele. E os jesuítas que estavam envolvidos por trás dos panos. É sempre bom lembrar o Sol girar em torno da Terra, ou a Terra girar em torno do Sol, é uma questão de referencial. Errado! A
Bíblia diz claramente que o Sol percorre um circuito sobre a Terra. Não só no Salmo 19, toda ela. Eclesiastes 1, 5, nós temos o relógio de Acás, conforme já citei em Crônicas, toda a Terra, toda a cosmologia bíblica fala de um Sol em movimento, não a Terra em movimento. Princípios de hermenêutica desprezados, como já citei hermenêutica, eu estudo, princípios de estudo desprezados, que o Eduardo Lutz despreza, que eu já falei, que ele uma hora diz que você deve crer na Bíblia, outra hora ele diz que não deve usar o contexto não, porque eles eram ignorantes, não sabiam de nada, conforme o Michel Soborges já colocou. Fala de expressões idiomáticas que eram cabidas só àquele povo, e eu já refutei mostrando que não era só o povo hebreu, as civilizações antigas tinham a mesma visão cosmológica, e aliás eles eram mais avançados do que nós hoje. Já mostrei isso. E tem documentários aí vastos mostrando sobre arquitetura, sobre ciência antiga, que era muito mais evoluída do que hoje. Então, resumindo esse capítulo, Eduardo Lutz diz que nós cometemos um erro na exegese, que na verdade é extrair no próprio contexto bíblico o que ele está querendo dizer. E, na verdade, os terraplanistas, pelo menos os bíblicos que eu conheço, usam o próprio texto e a etimologia hebraica, no caso vão para o grego, para embasar o nosso ponto de vista cosmológico. Mas ele nega isso. Ele diz que nós é que deturpamos tudo isso, a hermenêutica, o estudo, quando na verdade o que o Eduardo Lutz faz o tempo todinho nesse desafio dele é uma tal de exegese, ou seja, contexto, usar pretexto fora do contexto. É isso o que ele faz durante todo o tempo. Texto fora do contexto vira um pretexto. É isso que ele faz. Pretextos. E o que ele mais faz é uma exegese. Ele explica com a própria cabeça dele, ele racionaliza e acaba extrapolando o que o texto está falando. Tá? Aí ele cita Ellen White. Aliás, nenhuma escritora ou profeta de religiões deve ser utilizada como regra de fé. Até porque a própria Ellen White dizia que não utilizasse seus escritos para provar doutrinas. Ela estimulava os seus seguidores a usarem a Bíblia em primeiro lugar como referência. E os textos que ela fala de terra plana, né? E aliás, eu já fui adventista, conheço todos os livros de Ellen White, né? Inclusive, eu tive que fazer vários comentários sobre isso, e Ellen White não pode ser utilizada como uma fonte de embasamento bíblico ou teológico. Não pode. Os próprios teólogos falam isso. Aí inclusive Leandro Quadros, que está de noite na Novo Tempo, fala isso, tá? Que ela não está no nível da Bíblia. E aliás, 2 Pedro capítulo 1 diz que nós não podemos aceitar nenhuma interpretação particular das Escrituras. A profecia não é dada em uma interpretação particular, ou seja, Ellen White sozinha dizer que recebeu uma revelação é fora da base bíblica. Então, ela não pode ser usada. Vou passar isso aqui. Se os irmãos adventistas quiserem pesquisar o que Ellen White falou, ela simplesmente diz que não era um ponto de discussão. Frequentemente ela é contra a pseudociência, o sistema atual de educação, tanto é que ela incentivava pessoas a irem para os campos, saírem dos sistemas, incentivava o homeschooling, que é aprender em casa com os pais. E ela é completamente antagônica a essa ciência que está aí. Lê o livro Educação dela que você vai ver isso aí. Então ele tenta usar alguns textos aqui dela, citações, para embasar a ciência moderna, o heliocentrismo, cabalista, né? O que é totalmente fora aí dos princípios adventistas. Quem é adventista sabe do que eu estou falando. Bom, vou pular o capítulo 11, porque o Afonso já refutou. Inclusive a NASA sabe sim, tem um documento aí da NASA que projeta os foguetes para sobrevoarem uma Terra estática e plana, tá? Tá aí, assista meu vídeo sobre isso. NASA
revelou que a Terra é plana. Vamos para a parte 12 passagens bíblicas que o Eduardo Lutz tenta, na verdade, ele tenta refutar essas passagens bíblicas, porque ele não tem texto bíblico algum para embasar a visão heliocêntrica deles. 1 Crônicas 16:30, a Arca da Aliança havia sido trazida de volta e colocada na tenda preparada por ordem de Davi. Na celebração do evento, Davi louva a Deus, ele tenta fazer aqui um ajeitado, né? Trema perante ele, trema a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Essa tradução não está errada, mas poderia ser melhorada. Por favor. O salmista produz duas expressões contrastantes. Na primeira parte do verso, a terra treme diante do Senhor. Na segunda, nada abala a terra, por causa de suas bênçãos. Aí ele fala que terra seca, território, região, país, solo. Esta é a mesma palavra definida em Gênesis 1 com porção seca. Mas o contexto em outras passagens também sugere os outros significados mencionados. Note-se, embora existam expressões equivalentes a toda a terra, no sentido de todas as regiões, ou toda a porção seca, essa palavra nunca significa planeta Terra. Você acredita nisso? Ele diz, não, realmente pode significar todas as regiões, mas não a planeta Terra. Primeiro, quando se fala de todas as regiões da Terra, os continentes, está falando da Terra em si, o mundo. Então, essa aqui não cola. Jó 26, 7, 28, 24, 37, 13, 37, 18, Eduardo Lutz diz que são linguagens dos amigos de Jó, que não servem como embasamento bíblico. Só que ele nega para você, querido irmão adventista, pessoas que são simpatizantes deles, né, tanto dele como do Michel Borges, que quando você chega a partir do capítulo 39 de Jó, é o próprio Criador falando. Jó 38, 39, 40, 41, 42. Ou seja, vocês vão negar o que o próprio Criador fala também, né? E a linguagem que o Criador utiliza, vou já mostrar, é uma linguagem de uma terra plana, de um universo fechado, tá? Não é como eles colocam aí, contrastando a fala dos amigos de Jó nesses capítulos, né? Aí o próprio Criador falando a partir do capítulo 38, depois disso o Criador respondeu a Jó de um redemoinho dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele fala que estendeu a linha, o cordel. Ele fala que pôs as nuvens por vestidura da terra, a escuridão por faixa. Muito bem. Finalizando aqui a instalação do Prozis, do Volvo Prozis, ele vai pedir para instalar novamente o disco número 1, tá? Então a gente vai aqui no 1 novamente, botão direito do mouse, montar na unidade F novamente. Ok. Quando no caso do 1, ele não vai abrir a pasta com aquela, ele não vai abrir a pasta com aquele arquivo escrito disco, né? Após ter inserido, ele é executável. Então basta você, após ter inserido novamente, basta você dar um OK aqui, beleza? E aí vai finalizar a instalação. OK, completado. OK, finalizar, finish. OK, instalação realizada com sucesso. Dê um close aqui. Muito bem, então minimizar aqui. Tá aqui o Prozis. A gente vai tentar abrir ele aqui, vamos ver se abre. E logo em seguida vou também ensinar a resolver um problema que geralmente acontece com o Prozis, ok? Aqui, ó, Prozis Launch, tá pedindo para instalar aqui um módulo que é o Prozis Launch. Então vou dar o sim, ok? É rápido isso aqui, instalação. Ok,
launch completado com sucesso, deu finish, ok. Aqui você pode deixar marcado, só clicar no login, não precisa você digitar nada, e já abre o Prozis aqui, só que ainda não está ativado, tá? Tem umas funções aqui que estão apagadas, então a gente vai fazer agora a ativação. A gente vai vir aqui nesse cantinho aqui em cima aqui, ó, clica aqui na aba e vai lá embaixo ali escrito, olha, user autorização, authorization, né? Então clica aqui e agora você clica aqui, olha, import. A gente vai importar a autorização lá da pasta lá dos arquivos. Clica aqui, tá? A gente vai lá para a área de onde está na área de trabalho aqui. Cadê? Prozis 17. Aqui, ó, essa pasta aqui, ó, patch authorization, né? Clica aqui e seleciona esse arquivo aqui, ó, Prozis authentication data.pass, ok? Seleciona ele, dá um abrir, ok, blá blá blá, com sucesso, dá um ok, pronto. Aqui é só dar um close e agora a gente vai reiniciar aqui o Prozis. Você vê aqui que a aba ela tá com algumas funções que não estão aparecendo. A gente vai fechar e vai abrir de novo. Fecha, vai abrir e vamos abrir de novo aqui. Login, ok. Aqui já apareceu algumas ferramentas aqui, ó. Fazer alguma consulta aleatória aqui, dá para mudar a linguagem, ó. Aqui eu venho mudar a linguagem, já está em português, ó. Já está em Brasil português, mas se não tiver em português, você vem aqui e altera, ok? Muito bem. Aqui eu posso fazer consultas, alguma consulta aqui, ó, produtos, modelos. Vou fazer alguma consulta aleatória aqui. Alargadores de estrada, assentadores de tubos, caminhões articulados. Ok, vamos lá. Vamos ver nesse primeiro aqui, alargadores de estrada. Aqui tem uns modelos aqui, ó, qualquer, né? Aqui o modelo. Agora vem aqui, olha, catálogo aqui, ó, parte catálogo. E aqui já vai abrir aqui, né, o catálogo eletrônico. Olha, motor com instalação de equipamento, sistema elétrico, blá blá blá. Aqui, motor, montagem, ok. Casa de máquinas. Vamos ver aqui. Na aba do lado aqui, ó, cabines, ó, deck, desde o assento até parte hidráulica, sistema hidráulico de escavação. Deixa eu ver aqui. Ok, então é isso aí. Agora eu vou passar aqui rapidamente um problema que pode acontecer no seu Prozis, que é quando o servidor ele para e você tem que reiniciar manualmente. Isso acontece quando o Windows você atualiza algum programa, você atualiza o sistema, você faz
utiliza o Windows Update, aí acaba o próprio Windows acaba parando o servidor do Prozis. Eu vou fechar aqui. Deixa eu aqui, serviços, ó. Eu vou dar um exemplo para você onde é que para. E você vai vir no mesmo lugar para resolver, tá? Eu vou parar propositalmente aqui, ó. O serviço, eu vou parar propositalmente aqui, ó. Cadê o time? Cadê o arquivo aqui? A Uptime Application, esse arquivo aqui, ó. Eu vou parar ele propositalmente, tá? Tem os arquivos do Prozis aqui, ó, que é Oracles. Cadê? São arquivos que você pode estar reiniciando e resolver o problema. Aqui, ó, esses 3 arquivos aqui, ó. Selecionar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se dá para selecionar aqui. Ó. Oracle MTR, Oracle Service, Oracle. São 4 arquivos aqui, todos com esse nome aqui, tá? Muito bem, eu parei lá, vou fechar aqui, ó. Eu vou tentar abrir o Prozis agora. Vamos ver se apresenta algum problema. Ó. O erro que dá é esse aqui. Geralmente o pessoal que manda mensagem para mim: Celso, o Prozis parou, não quer iniciar por nada. Não adianta você reiniciar o computador, não adianta você reiniciar o programa, que vai abrir essa caixinha de erro aqui, ó. Aí diz, ó, não foi possível conexão com a net, tal. Aí já fala o nome do arquivo aqui, ó, que esse aqui, olha, Uptime Application, tá? A tentativa de conexão durou pelo período de tal. Nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de distância se recusou tal. Então esse que é o erro aqui, ó, que dá do nada, às vezes por alguma alteração no sistema operacional. Então eu vou fechar aqui, ó, vou cancelar. Eu vou tentar abrir ele de novo e vai dar o erro, né? Aí já demorou para abrir, já vai dar o erro, ó. Ele não vai querer abrir. Ó, vai abrir essa janela aqui. Então eu vou fechar aqui, vou fechar o Prozis. Agora, o que você vai fazer para resolver isso aí? Você vai aqui na barra de pesquisa aqui, ó, e vai digitar serviços, ok? Vai digitar serviços e agora eu vou procurar o arquivo, inclusive, que mostrou na mensagem lá, o Uptime, tá? Ele tá lá embaixo, aqui. É o servidor que parou. E você pode reiniciar novamente aqui, ó. Ele tá parado. Eu parei ele propositalmente, mas ele pode parar sozinho aqui, ó. Você vem aqui em cima dele, você pode clicar aqui, ó, o botão direito do mouse em cima dele aqui, ó. Aí vai aparecer a opção iniciar, parar, pausar, continuar e reiniciar. No caso aqui ele tá parado. Eu vou colocar ele para iniciar novamente aqui, ó. Pronto. Já está ativa em execução. E você pode também, se não resolver, você vai vir aqui, ó, nesses arquivos que eu falei agora aqui, ó, que faz parte do database do Prozis. Onde é que tá? Oracles. Aqui, ó. Todos com esse nome aqui, Oracle. São 4 arquivos. Então você, se
mesmo você reiniciando o uptime e continuar o erro, você vai vir nesses aqui todos, um por um, ó, todos estão funcionando. Mas se tiver aqui, ó, parado, pausado, você vai aqui iniciar ou reiniciar, tá? Tá funcionando, ó. Eu vou colocar esse aqui para iniciar, porque parece que tá parado. Então eu vou iniciar ele também. Esse aqui tá funcionando, tá? E esse aqui iniciar tá parado também, ó, porque eles param juntos, tá? Esse último aqui tá funcionando, ok, tá? Então estão todos funcionando agora. Pronto, só isso. Foi feito esse procedimento. Agora a gente vai tentar abrir o Prozis novamente. Vamos ver se aparece o erro. Deu erro aqui no uptime novamente, tá? Então, ó lá. Serviços. É porque eu iniciei, era para iniciar só ele, tá? Vamos ver aqui. Reiniciar ele aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Aqui. Eu forcei aqui a barra dele, eu forcei o erro, né? Eu vou iniciar aqui, tentar iniciar como administrador. Compatibilidade, executar esse programa sempre como administrador. Aplicar. Ok. Já sei, eu vou ter que vou ter que reiniciar o meu computador, ok? Porque já está iniciado, o problema foi só lá mesmo, tá? Então, se der esse problema, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que reiniciar esse arquivo aqui, lá, em serviços, e reiniciar o computador, tá? Ele não tá iniciando o Prozis porque eu não reiniciei o computador. Como eu estou gravando, então não vai dar para continuar o vídeo, ok? Mas é esse o procedimento para esse erro aqui. Eu vou reiniciar e ele vai voltar a funcionar, ok? Deixa eu ver aqui novamente, ver se parou alguma coisa. Serviços. Ele já voltou, ele já voltou o servidor a funcionar, mas é por causa do que eu tenho que reiniciar o computador quando fizer esse procedimento, ok? Aqui, ó, iniciar, ok. Deixa eu ver se tem algum parado aqui desses. Ó, talvez eu tenha que reiniciar todos, vamos ver aqui, mas provavelmente eu tenho que reiniciar o computador, senão não funciona, tá? Vamos ver aqui. Esse eu vou reiniciar também, sim, ok. Olha lá. E esse já fez referência ao uptime, viu? Então reiniciei esse aqui também. É porque eu pulei dois, pode ser isso, tem que reiniciar todos. Ok. Esse aqui também. O agente. Reiniciar esse. Uptime. Ok. Vamos tentar abrir agora. Senão eu vou ter que reiniciar o computador para voltar. Vamos ver aqui. Ah, então era isso. É porque faltou reiniciar dois daqueles arquivos chamados Oracle e voltou a funcionar.
viu? Então se der esse problema, você vai ter que reiniciar aqueles arquivos lá, todos, ok? Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até logo. Valeu!